Pronto, agora está gravando. Vamos dar continuidade, né, na aula de ontem aos aspectos que a gente estava mencionando. Eu comentei para vocês que a gente estudar, vai estudar bastante aí vetores de força, né? E esses vetores eles vão ser necessários, né, o aprendizado e o cálculo deles para as próximas disciplinas aí do curso. Então vamos lá. A gente inicialmente comentou um pouco a respeito, né, de grandezas, né? A gente falou um pouco de grandeza, comentou aí que uma grandeza ela é tudo aquilo que pode ser medido, mensurado, né? E daí as grandezas, basicamente, a gente comentou que elas podem se dividir em grandezas de dois tipos, principalmente. Espera aí que está um bocado de gente entrando aqui. Um momento. Pronto. Daí a gente comentou, né, que as grandezas, elas podem ser divididas aí em dois tipos, principalmente. A gente tem aí as grandezas escalares e daí as grandezas vetoriais. E aí eu comentei com vocês que, basicamente, a grande diferença aí das grandezas escalares para as vetoriais é porque as grandezas escalares elas dependem apenas de uma única caracterização para descrevê-la, que é o quê? O módulo, o valor, a intensidade, certo? Como, por exemplo, peso, peso ou massa, né? Vamos dizer, a massa de um corpo é 20 quilos, pronto. Isso é necessário, o valor e a unidade são necessários para caracterizar uma grandeza escalar. E uma grandeza do tipo vetorial, a gente viu que para caracterizar uma grandeza vetorial, a gente vai precisar aí basicamente de três valores, de três componentes. Espera aí que estão pedindo para entrar. A gente vai precisar de três componentes. Quais seriam eles? Seria, a gente falou, intensidade ou módulo, né? Direção e sentido. Então aí, ó, a gente tem aí esse desenho para representar, né? Onde a direção ela é dada pelo ângulo feito com a horizontal ou com as abscissas. A intensidade seria exatamente o comprimento desse vetor força, né? Ou o valor dele. E o sentido, que nesse caso a gente pode ter o sentido descendente, certo? Então, basicamente, a gente precisa disso para caracterizar um vetor. E é, qual é a grande diferença, além dessas, né, que eu já mencionei, no que no que se refere à operacionalização? Então, aí a gente tem uma grande diferença para a operacionalização de escalares e de grandezas vetoriais, certo? Qual seria a diferença? Se eu somo duas grandezas escalares, eu pego apenas o valor delas e adiciono algebricamente, né? Só que, e grandezas vetoriais, como é que eu realizo essa operacionalização? Apesar de alguns de vocês já terem conhecimento, acredito eu irei exemplificar aqui como é que isso acontece. Então, eu vou mudar aqui para o quadro. E daí vamos operacionalizar, por exemplo, vetores. Eu vou colocar aqui, ó, vetores de mesma direção. Olha só. Mesma direção.
que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu vou ter uma linha de ação, vou colocar aqui uma linha de ação qualquer, ó. E daí eu vou ter, digamos, dois vetores, que eles têm de ação. Então vamos imaginar que esse vetor vermelho, vou colocar um pouco mais. Vamos imaginar que esse vetor vermelho ele está para a direita. E que ele tem o módulo, sei lá, 10. 10 newtons. E aí eu vou colocar um outro vetor aqui azul, que ele também está para a direita. Só que ele tem um módulo aqui de 2 newtons. Então fica bem fácil, nesse caso, que eles apresentam a mesma direção, da gente calcular o vetor resultante. Ó, o vetor resultante nada mais é do que o vetor que ele corresponde à soma desses dois vetores. Olha, então meu vetor resultante, ele seria um vetor equivalente aqui, ó, com a intensidade de 12 newtons. Beleza. E se eles estivessem aí, por exemplo, ó, na direção oposta? Não, no sentido oposto. Continuassem na mesma direção, né? Vamos lá. Agora eu estou com o de 10. Vou permanecer com o de 10 para a direita aqui, ó. Só que meu vetor de 2, ele... Aí, ó, aqui eu tenho um vetor de 10 newtons. E aqui eu tenho um vetor azul aqui, ó, de 2 newtons. Aí qual seria o vetor resultante? O vetor resultante seria 8 newtons para a direita. Aí você diz, ah, professor, mas do jeito que o senhor fez aqui, ó, eu estou com um vetor e o outro do lado. E eles dois estão somando 12. Se por essa ideia, né, eu fosse fazer a mesma coisa aqui, ó, vai ser 12 também. Aí é que tá, não vai. Por que não? Se você perceber nesse desenho da direita, o final de um dos vetores, ele se encontra com o início do outro. Beleza? Então, ó, a ponta do meu vetor de 10, quando a ponta ela se encontra com o início do vetor de 2. Então, olha, nesse caso aqui, eu fiz o desenho errado. E qual é que seria o desenho certo? O desenho certo seria da seguinte maneira. Deixa eu apagar isso aqui. Seria assim, ó. O final de um encontra com o início do outro. E daí, né, aqui é 2 newtons.
Pessoal, desculpa a letra ruim, é porque eu estou fazendo com o mouse, certo? Não tenho mesa digitalizadora, aí eu faço com o mouse. E daí o que é que acontece? Daí meu vetor resultante seria esse daqui, ó, que vem daqui até essa ponta aqui, ó. Então meu vetor resultante é o quê, ó? É de 8 newtons para a direita. Beleza? Aí você diz, ah, professor, certo. Isso é soma vetorial e subtração vetorial. Como é que eu faço uma subtração de dois vetores? Olha, a subtração, vamos lá. Imagina aqui que eu tenho essa soma, né? O vetor resultante, eu vou botar FR, que é força resultante, é igual o vetor de 10 newtons mais o vetor de 2 newtons. Para esse caso aqui, ó. E para esse outro que está da direita, que eu fiz aí um para a direita e o outro para a esquerda, olha, isso aqui também pode representar uma vetorial. Por que uma subtração vetorial? Veja só, esse vetor aqui, ó, de 2 newtons, para a esquerda, ele é o vetor 2 newtons para a direita negativado. Ou seja, ele é o vetor menos 2 newtons. Então, ó, isso aqui que eu fiz, ó, a força resultante nesse caso, é igual o vetor de 8 newtons mais o vetor de menos 2 newtons. Por que menos 2? Porque ele é para a esquerda. Menos 2. Então, isso aqui é uma soma e isso aqui é uma soma vetorial ou uma subtração, certo? Porque o fator de ser positivo ou negativo está atrelado ao sentido dele. Então, esse é o vetor força resultante, que é o vetor 8 mais o vetor menos 2. O que me dá, eita, perdão, 10, né? 10 mais menos 2. O que me dá um vetor resultante de 8 newtons. Tá dando para entender, para ouvir bem, pessoal? Tranquilo até agora? Então vamos seguir. Ok, um vetor na mesma direção é bem simples da gente resolver. Agora vamos imaginar uma outra situação. Qual? Vetores perpendiculares. Vamos lá. Vou botar aqui. Vetores perpendiculares. Vamos lá. Imagina que eu tenho um vetor aqui, ó. Vou continuar com 10 e 2 aí. Não, vou botar 3 e 4, por uma razão, depois vocês vão entender. Vamos lá. Eu tenho um vetor de 3 newtons para a direita aqui, ó. E eu tenho um vetor de 4 newtons para cima, ó. Eles são perpendiculares. É de 4. Como é que eu faço a soma vetorial? Olha, a gente vai utilizar uma regra que é muito aplicada, que é chamada
regra do triângulo. E é análogo a esse primeiro exemplo que eu dei aí em cima, certo? Como é que funciona essa regra do triângulo? Vamos lá. Dá uma olhada para o procedimento que eu fiz aqui e vamos tentar fazer algo análogo. Eu peguei um dos vetores e coloquei o início dele no final do outro, beleza? A mesma coisa aqui, ó, o início de um no final do outro. Então, eu vou pegar o início desse aqui, 4, e vou botar no final do 3. Então, vai ficar como, pessoal? Vai ficar assim, ó. Espera aí. Espera aí, agora. Pronto, vamos lá. Eu vou pegar, então, eu estou com o meu vetor de 3 aqui, mantenho ele. Peguei o vetor de 4 e eu movi para a ponta do de 3, ó. Esse é 4 newtons. E qual será o meu vetor resultante? Ó, nesse caso, é da ponta do início do primeiro até a ponta do segundo. Nesse outro caso, do início do primeiro até a ponta do segundo. E agora, novamente, do início do primeiro até a ponta do segundo. Que vetor é esse? É meu vetor força resultante. E qual é o valor dele, afinal de contas? Olha, o valor dele, a gente agora utiliza o quê? Simplesmente a trigonometria. Se você olhar, um cateto é 3, o outro é 4, eles são perpendiculares, né? Então, a gente conhece aquele velho triângulo 3, 4, 5. Basta você aplicar Pitágoras aí, ó. Raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai ser 5. Então, olha, a gente vai ter esse vetor aqui, ó, que é o vetor resultante da soma de vetores perpendiculares. Ok, um vetor de 5 newtons. Você diz, beleza, professor. Entendi, mas o senhor falou que os vetores, eles precisam não só do módulo, mas também da direção. Realmente. E daí, cadê a direção desse vetor? Olha, essa direção, ela está aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó. Que é o ângulo θ. E quem é esse ângulo θ? Olha, se vocês olharem, é um triângulo 3, 4, 5. O θ, ele é igual o arco tangente ou tangente a menos 1 de quem? De 4 dividido por 3. Ou seja, a direção é tal que a tangente de θ é 4 terços. Deve dar 36, tangente de 4 terços. Tangente a menos 1. Vai dar 53,13. Beleza, pessoal? Deu para compreender aí essa segunda parte? Tranquilo. Então, olha, a gente já sabe realizar a operacionalização de vetor de mesma direção.
e vetores de direções perpendiculares. Aí você me diz, ô professor, e se os vetores não forem perpendiculares, tiverem um ângulo qualquer entre eles, ó? Por exemplo, vamos lá. Imagina que eu tenho um vetor aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Vetores com ângulos genéricos. Pronto, beleza. Vamos lá, vamos imaginar que a gente tem vetores com ângulos genéricos aí. Como seria isso? Vou pegar o vetor de 4 newtons aqui, ó. Pegar o vetor de 4 newtons. E um vetor de 3 newtons. E vamos dizer que esse vetor de 3 newtons, espera aí, vou organizar aqui. Vamos dizer que esse vetor de 3 newtons, ele nem esteja certinho assim como esses outros. Imagina que ele está assim, ó. Como é que eu operacionalizo esses vetores? Olha, o primeiro passo aqui é você refazer o mesmo início. Então, vamos lá, ó. Alinha eles com a origem se tocando. A origem desse, tocando a origem desse aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter um vetor 4 newtons aqui. E vai ter um vetor de 3 newtons aqui. E agora, professor, imagina que a gente tem um ângulo alfa qualquer entre os dois aqui, ó. E agora, professor, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o mesmo procedimento anterior que a gente vinha falando. A gente pega um dos vetores e posiciona o início dele no fim do outro. Ah, professor, mas eu faço qual? O de 3 newton por de 4 ou de 4 por de 3? Tanto faz, vai dar o mesmo valor. Então, vamos lá, eu vou posicionar, por exemplo, vou pegar o vetor de 3 e manter ele no mesmo lugar. E vou posicionar o de 4 na ponta do de 3 newtons. Com a mesma, certo? Com a mesma direção. Obviamente, eles têm que manter a mesma direção sempre. 3 newtons. E 4 newtons. E o vetor resultante, o vetor força resultante, né? Resultado da soma dos dois, qual é? Ora, é o vetor que inicia na origem do primeiro e termina na ponta do segundo aqui, ó. Não deu muito certo aqui, né, no desenho. Mas é isso.
Esse é o vetor força resultante. Beleza. Você diz, eu entendi, mas nesse aqui, ó, aqui eu aplico Pitágoras, por exemplo, e arco tangente para descobrir a direção e o módulo desse vetor. E nesse caso aqui, são ângulos genéricos, professor, como é que a gente faz? Olha, para a gente resolver problema desse tipo, a gente tem que relembrar algumas propriedades, beleza? Da álgebra, perdão, da aritmética. Então, quais seriam essas propriedades? Vamos relembrar aí algumas delas. Imagina que eu tenho um triângulo aqui, né? Assim como esse exemplo que eu dei, ó, com essa forma. Imagina que eu tenho um triângulo aqui, ó, que ele tenha 3 lados e 3 ângulos diferentes. Que é um triângulo escaleno. Então, ó, vou ter um triângulo aqui, ó. Um triângulo com 3 lados e 3 ângulos. Aí, ó, esse lado aqui eu vou chamar ele de azão. E esse ângulo que está na frente do azão, eu vou chamar ele de alfa. Aí eu vou chamar esse lado de Bzão. E o ângulo que está na frente dele de beta. E esse lado eu vou chamar ele de C. E o ângulo que está na frente dele de gama. Beleza. E daí como é que a gente... Qual é essa propriedade? Ó? Vamos imaginar que eu conheço o lado A, o valor do lado... Não, perdão. Vamos dizer que eu conheço o valor do lado C. Valor do lado C. O valor do lado B. E o valor do ângulo alfa. E eu quero saber o valor do lado A. Quem é A? Aí você diz, ô professor, isso não tem nada a ver com os vetores que a gente vinha vindo até agora. Pior que tem. Por que é que tem a ver? Ó, vamos ver nesse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo que eu disse que aqui é 3, aqui é 4 e aqui é o força resultante que eu quero saber. Então, vamos supor que eu conheço esse ângulo aqui. Eu vou chutar um valor aqui para vocês. Vamos dizer que esse ângulo é 120 graus. Aí você olhando ali para a suposição que eu fiz, ó, veja que é a mesma. Ó. Eu conheço quem é C. Quem é C aqui? Ó, 3. Eu conheço quem é B. Quem é a B aqui? 4. Eu conheço quem é alfa, que é o ângulo entre C e B. Quem é alfa aqui? 120. E eu quero descobrir quem é A. Quem é A? É o vetor força resultante. Veja que é a mesma coisa. Aí você diz, ok, professor, e como é que a gente descobre desse jeito? Se eu souber quem é C, quem é B, quem é alfa, e quero descobrir quem é A. Olha, aí a gente vai precisar aplicar o quê? A lei dos cossenos. Espera aí, deixa eu... Aí. Ô, professor, eu lembro desse nome, só que eu não lembro como é, não, a lei dos cossenos. Vamos ver, então, como é. A lei dos cossenos, ela estabelece o seguinte, ó, que esse lado aqui, A, né, que seria o força resultante aqui, ó, seria A ao quadrado
é igual a esse KT está aqui, ó, que seria o 3, que é C ao... Vamos botar BC, né, porque fica mais fácil. B ao quadrado aqui, ó, que é o 4 ao quadrado. Mais esse outro cara aqui, que seria o 3, que é C ao quadrado. Você diz, eu já vi isso. É, parecido com Pitágoras, né? E ao quadrado. Só que agora eu vou implementar o ângulo. Então, vai ficar menos 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Pronto, essa é a lei dos cossenos. Perceba que nesse exemplo, ó, eu faria força resultante, que seria o A ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 4, vezes o cosseno de 120. Ah, professor, aí desse jeito a gente descobriria quem é a força resultante. Exatamente, descobriria. Ô, professor, isso aqui parece com Pitágoras, não parece? Parece. Inclusive, não é que parece, é que Pitágoras é um caso específico da lei dos cossenos. Por que é que Pitágoras é um caso específico da lei dos cossenos? Olha, se esse ângulo alfa, que é o ângulo entre C e B, fosse 90 graus, olha, quem é cosseno de 90? Cosseno de 90 é zero. Então, essa parte aqui vai para o espaço. Fica tudo zero e eu vou ter só A igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é Pitágoras. Então, cosseno de 90, zero. Zera essa segunda parte, eu tenho Pitágoras. Então, é bom para vocês memorizarem, beleza? Que isso aqui é uma lei geral que dá até origem ao teorema de Pitágoras. E aí, pessoal, tranquilo até aí? Tá dando certo? Alguém tem alguma pergunta até então? Não? Então vamos seguir aí. Aí, deixa. Ok. Além da lei dos cossenos, tem mais alguma outra coisa aí que seja importante para a gente relembrar, para resolver problema de vetor, que não são nem na mesma direção? Oi? Exato. Dá certo para chegar também à regra do paralelogramo, certo? Inclusive, vocês se sintam à vontade para responder as questões, porque cada uma das questões ela tem uma infinidade de maneiras de resolver. E daí vocês se sintam à vontade para utilizar a regra do paralelogramo, regra do triângulo. A questão é que não dá para nem dá para eu explanar todas, principalmente no modo remoto, porque fica bem difícil. Então eu vou focar em uma metodologia e vocês podem ficar à vontade. Se fizer em prova, tá correto. De qualquer maneira, tá correto. Tá beleza? E daí, gente, uma outra lei, né, que é muito importante aí para a gente resolver problema, por exemplo, é uma lei que ela está muito atrelada quando eu conheço os ângulos internos do meu triângulo, certo? Ou a depender do que eu queira descobrir também, que é a lei dos senos. Essa é bem fácil de memorizar, certo? Caso alguém não se lembre, né? Porque
A lei dos senos, ela é estudada aí, né, no ensino médio. Então, a gente dá uma explanada e depois faz questões para fixar. Então, ó, a lei dos senos, deixa eu só organizar aqui. Imagina que eu tenho o mesmo triângulo aqui, ó, esse mesmo triângulo com o lado A, B e C e ângulos alfa, beta e gama. A lei dos senos, ela estabelece o seguinte, ó, que esse lado A aqui, A, está para o seno do ângulo que está em frente dele, que é alfa. Então, ele está para o seno de alfa. Assim como o lado B aqui, ó, ele está para o seno de beta, que é o que está de frente com ele. Então, o lado B, ele está para o seno de beta. Assim como o lado C aqui, ele está para o seno de gama. Então, a gente tem aí a lei dos senos, certo? A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta, assim como está para o seno de gama. Então, basicamente, a gente com isso aí consegue resolver muitas questões aí de soma vetorial. Tem mais uma propriedade, né, que eu quero que vocês recordem também. Imagina que eu tenho uma reta, duas retas paralelas, ó. Vou botar essa reta. Essa reta. As duas retas são paralelas. E eu tenho uma reta transversal a elas. Então, o que é que a gente consegue inferir aqui, ó? Que se esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo alfa, esse outro ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com alfa, então ele também é. E daí, ó, como essa reta é paralela a essa, esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse, ó. Então, esse ângulo também é alfa. E daí, esse ângulo, ele é oposto pelo vértice com esse de baixo, ó, também é alfa. Da mesma forma, a gente teria aqui um ângulo beta, que seria oposto pelo vértice com esse beta, que seria correspondente a esse, e que seria oposto pelo vértice com. Então, a gente tem aí, né, essas propriedades que a gente precisa revisar para resolver problemas vetoriais de soma vetorial. Para vetores que não são nem apresentam a mesma direção e não são perpendiculares entre si. Lembrando, né, reforçando, na verdade, o vetor resultante, ele é a soma de dois ou mais vetores. Então, nesse caso, nós aprendemos a fazer 2 a 2, que é o vetor força resultante. Tá tranquilo aí, pessoal?
Tá? Beleza. Eu vou pegar uma questãozinha para a gente fazer aqui, para a gente reforçar, certo? Tudo isso que a gente estudou. Vou pegar aqui. Tá travando o vídeo, pessoal? Alguém pode dizer se está travando ou se está normal? Tá normal? Ótimo. Então, deu umas travadinhas, não com vocês, mas com a outra turma. Aí eu corrigi aqui, acho que deu certo. Então, eu vou limpar aqui e vou colocar esse primeiro exemplo para a gente. Tá. Vamos lá, ó. Ver o que é que esse problema diz, ó. O gancho da figura abaixo está sujeito a duas forças. Determine a intensidade e a direção da força resultante atuando sobre o mesmo. Então, ó, tem uma força puxando para cá e uma força puxando para cá. E a gente vai ter uma força que vai ser a resultante, né, dessas duas forças. Ela vai ter, deixa eu botar um traço mais. A gente vai ter uma força que ela vai ser uma força resultante da composição dessas duas forças, né? É como que existissem duas pessoas puxando, então a força que resulta dessas duas pessoas é uma força bem maior. E daí, ó, vai ser alguma força aqui, ó, que ela vai ter alguma magnitude e alguma direção aqui, ó, com relação à minha horizontal. Daí, como é que a gente procede para resolver esse problema? Vamos lá. Novamente, como eu acabei de mencionar, eu faço meus problemas de certo modo. Vocês podem fazer de outro modo, contanto que esteja coerente naturalmente e que esteja correto. Por exemplo, esse aqui, vou utilizar a mesma metodologia que eu falei para vocês. Eu vou pegar uma das forças e trazer para o final da outra. Então, ó, eu vou mover essa de 150 para o final dessa de 100 aqui. Ó. Então, imagina que eu tiro essa força daqui e movo ela para a ponta dessa. Ó. Então, vou botar até mais ou menos na mesma inclinação, se eu conseguir aqui na mão. Beleza. Imagina que essa é a minha força de 150. Quem seria a minha força resultante? Ó, é a força que vai do início da primeira até o final da segunda. Ó. É isso aqui que eu quero descobrir, que o problema quer descobrir. Ó. A força resultante. Além disso, ele quer saber a inclinação do ângulo. A gente chega lá já. Então vamos lá. Força resultante. Beleza. Certo, professor, como é que a gente faz para descobrir? Certo, eu já sei que esse lado é 100, eu já sei que esse lado é 150. Olha, se eu sei dois lados e quero achar um terceiro, como eu havia mencionado anteriormente, se eu soubesse esse ângulo aqui de dentro, ó, seria bom demais. Por quê? Porque eu aplicava a lei dos cossenos. Mas você diz, tem como descobrir? Então, é isso que a gente vai atrás agora. Como é que eu gosto particularmente de fazer? De criar uma espécie de um outro eixo aqui, ó, nesse ponto de origem dessa força, eu crio uma espécie de um eixo XY também. Por exemplo, ó, vou botar Y', um eixozinho aqui, ó, vertical e um horizontal. Eu vou chamar esse horizontal de X', que o eixo X é esse,
E vou chamar esse vertical de linha. Beleza? Aí, ó, o que é que acontece? A minha força, essa força F2 que eu só fiz mover ela de um lugar para o outro, eu ia pegar aqui na tela do computador agora, que eu só fiz mover ela, mas mantive a inclinação, ela faz 10 graus com a vertical, ó. E esse Y' ele é vertical também. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é 10 graus, ó. 10 graus. Beleza, professor, o que mais? Ó, essa força F1 aqui, ela faz 15 graus com a horizontal. Então, se eu prolongo, eu vou só botar uma linha tracejada aqui, como se fosse na mesma inclinação que ela. Ó, na mesma linha de ação da força. É quanto com a horizontal? 15 graus. Ó. Então, aqui, mede 15 graus. Se você vê até uma linha transversal e duas paralelas, quem são? Essa e essa. São duas paralelas, ó, e uma transversal. Beleza. Então, ó, aqui eu tenho que esse ângulozinho aqui entre essa força, entre a projeção dessa força, né? Ele faz 15 com a minha horizontal. E esse outro aqui, que é o meu F2 que eu movi, ele faz 10 com a horizontal. Então, vamos pensar aqui, ó, vamos pensar. Eu vou prolongar esse eixo X aqui para a minha esquerda também, ó. Vou botar tracejadozinho. Eu consigo. Pronto. Então, ó, aqui é o eixo X, ó, e aqui é o Y. Aqui seria 90 graus entre X e Y, né? Esse 15 graus aqui, ó, é dessa reta. Olha, ele está sendo formado entre essa força e o eixo X, ó. X' aqui, ele é horizontal. Então, ó, se eu tenho essa reta e esse ângulo, esse daqui ele é oposto pelo vértice, ó. Por que oposto pelo vértice? Porque eu tenho uma mesma reta e outra mesma reta. Se são ângulos formados pela mesma reta, eles são opostos pelo vértice. Então, ó, esse 15 graus ele vem para cá, ó, valendo 15 graus também. E esse ângulo aqui, ó, entre o Y e o X', ele é 90. Ó. 90. Então, olha, nesse momento a gente acaba de descobrir esse ângulo interno aqui, ó. Eita, aí. Vou tentar passar por cima, porque depois eu apago. Esse ângulo aqui, ó. Não é isso? Porque ele é 10 mais 90 mais 15. Certo? 10 mais 90 mais 15. O que seria equivalente àquele alfa lá. Perceba que o mais complicadozinho, que não chega a ser complicado, mas o mais chatinho da questão é você descobrir o ângulo interno. Que eu vou botar aqui como sendo alfa. Então, o alfa nessa questão, ele é quanto? 90 mais 10 aqui, 100 mais 15, 115 graus. Novamente, vocês podem usar outros métodos para descobrir esse ângulo. Eu não vou colocar outro método até para não confundir. Tem gente que quando aprende de um jeito não quer não gosta de ir. Mas
Mas existe uma infinidade de jeitos de você descobrir esse ângulo. Eu particularmente acho bem fácil assim, porque a gente coloca um eixo perpendicular e daí vai trabalhando com esses valores. E daí esse alfa ele é 115 graus. Pronto, eu descobri o alfa, acabou o drama. Por quê? Porque agora eu consigo descobrir o módulo da minha força resultante. Por que é que eu consigo descobrir o módulo? Só é aplicar a lei dos cossenos. Eu conheço o valor de um lado, conheço o valor do outro lado e conheço o ângulo entre esses dois vetores. Então, vamos lá. Ó. Quem é esse lado aqui? É 100. Então, ó, força resultante, que é o que eu quero descobrir. Força resultante. Ao quadrado é igual. Um dos lados, esse é 100, ó, vale 100. 100 ao quadrado. Mais 150 ao quadrado. Menos 2 vezes 100 vezes 150. Vezes o cosseno do ângulo que a gente descobriu, que é 15 mais 90 mais 10, que dá 115 graus. Vezes o cosseno e 115. E daí eu consigo descobrir. Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho. Vamos lá, 100 ao quadrado mais 105 ao quadrado menos 2 vezes o cosseno 115. Isso dá igual. Isso dá igual a 45 mil e tanto, raiz disso dá 212,55. 212,55 newtons. Beleza, aqui eu descobri o que? O módulo. Só que o que é que a questão pede? Determine a intensidade e a direção da força resultante. Quem seria essa direção, gente? Essa direção é esse ângulo aqui, ó, que vai do eixo positivo X até a posição da minha força. É esse ângulo aqui. Eu vou chamar de θ, certo? Θ. Aí você diz, certo, professor, como é que eu descubro o θ? Ó, eu sei que da origem até aqui, ó, é 15. Então, eu preciso achar, descobrir quem é esse ângulo interno aqui, ó. Certo? Eu vou chamar ele de... Eu não botei... eu botei só o nome de alfa ali. Vou chamar ele de gama, pronto. Então, eu preciso descobrir esse ângulo para quando eu somar gama mais 15, dar o valor da direção desse vetor. Ah, professor, e como é que eu descubro o valor de gama? Olha, eu não sei o valor desse ângulo aqui total, que ele vale 115 graus, né?
Então, olha, o que é que a gente pode aplicar? Eu conheço os três lados. Esse vale 100, esse vale 150 e esse vale 212,55. Então, eu posso aplicar a lei dos senos, ó. Esse ângulo aqui, que é 115, então vamos lá, eu vou aplicar aqui, vou escrever a lei dos senos. Tá até aqui desse. Lei do... Espera aí. O que é que diz a lei dos senos mesmo? Ela diz um lado dividido pelo seno do ângulo que está da frente daquele lado é igual ao outro lado dividido o seno do ângulo que está de frente daquele outro lado. Ok. Nesse caso, o que é que a gente teria? A gente teria esse lado. Eu conheço esse ângulo, então, ó, esse lado FR a gente acabou de descobrir, que é quanto? 212,55. Então, o valor do módulo do lado da intensidade, que é 212,55 dividido pelo seno do ângulo que está na frente desse lado. Qual é o ângulo? É esse, ó. É esse que está na frente do lado, ó. Então, qual seria esse valor? Alfa, que é seno de 115. Isso é igual a... Eu quero descobrir esse ângulo, então eu tenho que ver o lado que está na frente dele. Então, que lado é esse? 150, ó. Então, é igual a 150 dividido pelo seno do ângulo que eu quero descobrir, que é o seno de gama. E daí a gente isola, né? A gente vai ter que o seno de gama é igual ao quê? O seno de gama ele vai ser igual a vamos lá, 150 vezes, vou multiplicar meus por extremo, vezes seno de 115, dividido por 212,55. Isso vai me dar que o seno de gama é 0,64 aproximadamente. E daí eu tiro o arco-seno de 0,64 para eu descobrir quem é gama. Ou seja, seno a menos 1 de 0,64 vai me dar 39,70 39,76. Certo. Então esse é o ângulo gama, só que o ângulo posição, que é o θ aqui, ó, que ele vai desde a origem, θ, ele é igual a gama, que é 39
76 mais 15 graus, que é essa aqui, né? Ele vai desde a origem, então ele pega daqui até aqui, mais 15. Vai me dar 54,76. Então, olha, isso aqui é a posição, isso aqui é a direção da força. Isso aqui é a intensidade da força. Como a gente falou, a gente tem grandezas vetoriais determinar a intensidade e a direção. E aí, gente, dificultou ou ficou tranquilo? Ou já entendeu ou não? Isso chama regra do triângulo, sabe? Regra do triângulo. Que é essa metodologia que você pega um vetor e coloca na ponta do outro para você descobrir. Não, isso aí é um método que eu utilizo, sabe? Você tem muitos jeitos de você descobrir esse ângulo, sabe? Muitos jeitos. Por exemplo, vamos lá, só já que vocês falaram, né? A gente pode, por exemplo, pensar aqui, ó. Vamos pensar em outra situação. Vamos pensar aqui, ó, que essa força aqui, ela faz 15 graus com a horizontal. Então, vamos imaginar que isso aqui é um triângulo retângulo, onde esse ângulo é 15, esse ângulo é 90, então esse daqui vai ser o complemento dele. Então, vai ser... Oi, não está aparecendo para mim, não, aqui, né? Pelo menos não agora. Pede para ele tentar novamente, por favor. Então, olha, novamente, como aqui seria o complemento, esse ângulo 90, esse 15. Então, a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Aí você faz menos 90, menos 15, que daria 75 graus. Então, aqui seria 5, beleza? Aí você imagina uma linha horizontal aqui, ó. De todo jeito a gente teria que fazer essas duas aqui. Porque aqui seria 10 graus, que essa outra força faz, ó. 10 graus. E aqui, ó, seria 90. Então, se aqui é 75 para 90, aqui seria 15 também, ó. Não sei se deu para entender aí. Aqui seria 15. Aqui é como se fosse um triângulo, 15, 90, 75. Aí, como essa e essa são perpendicular, aqui seria 15. E novamente, aqui 90, ficaria 15 mais 90 mais 10. Mas no final das contas vai dar bem parecida a ideia. Tá não, viu? Só se ele trocar de e-mail, não sei, porque ou ele tá na reunião certa, pois eu não tô aparecendo nada aqui não. Deixa eu. Felizmente tá aparecendo não, não sei por quê, viu?
Entrou? Acho que é ótimo. Vou fazer a chamada aqui, pessoal. Vamos lá. Alisson Mitson. Aí. Ana Vitória. Antônio Henrique Queiroz. Beatriz. Não. Beatriz. Não. Carlos Francisco. Cristian Alves. Danilo Borges. Está presente? Eliabe Lucas. Emily Maiara. Gabriel Henrique. Giovanni Clebson. Giovana da Silva Vieira. Glaucio Silva Siqueira. Não. Glauco Henrique Santos. José Maria Góes Neto. Josefa Rosana. Josislene Pereira. Kessia Samara. Manuel Ferreira Rezende. Manuel. Ok. Maria Sabrina Rodrigues. Oleniria, porque esse nome é difícil. Oleniria. Como é? Não, né? Patrícia Neri. Está presente aí, né? Falou agora. Rafael Oliveira. Presente. Rian Pablo. Não, né? Sérgio Augusto. Thales Júlio. Não. Vitor Josean. Vitor não. Wesley Williams. Também não. Beleza. Tá aqui. E acadêmico agora? Meu Deus do céu. Peraí. Pessoal, peraí, rapidinho. Deu um problema aqui e caiu na hora que eu lancei. Deixa eu ver se eu me lembro. O Wesley faltou. Não, vou de cima para baixo mesmo. Alisson tá aí, Ana Vitória tá. Antônio Henrique veio ou não? Não, né? Tá aí, né? Beatriz
Beatriz Ferreira. Não veio. Mas, rapaz, desculpa aí, pessoal. Caiu aqui na internet. Não foi culpa minha, não. Vou falar bem rápido aqui, só para Carlos, Christian. Carlos presente, Christian presente. Danilo, Eliabe. Beleza. Emily, Gabriel. Gabriel presente ou não? Ah, beleza. Giovanni e Giovana. Ok. Glaucio e Glauco, acho que faltou, não foi? 2. Aí José Maria Góes Neto faltou. Josefa tá aí. Josislene. Não, tá, né? Josislene. Kessia Samara veio, não? Não, né? Manuel Ferreira e Maria Sabrina. Ok. Essa Oleníria não veio. Patrícia tá aí. Rafael Oliveira. Aí, né? Aí, Rian Pablo e Sérgio Augusto. Sérgio presente. Rian faltou, né? Thales Júlio e Vitor. Faltaram. Certo. Foi Thales, Vitor e Wesley que faltaram. Vou colocar aqui. Cláudio. Coloquei. Ele tá aí, né? Ok. Salvar agora. Pronto, agora deu certo. Aleluia. Pronto, pessoal, eu vou interromper a gravação aqui.